Olá! Sabe aquele ditado sobre fazer uma limonada com os limões que a vida te dá? Hoje a gente vai explorar uma ideia parecida, mas bem mais intensa. Vamos mergulhar num poema que fala sobre transformar as pedras que jogam na gente em degraus. É uma reflexão incrível sobre resiliência e como os obstáculos podem, na verdade, ser a base para construir algo novo e grandioso. Olha só como ele começa, já com uma imagem super forte. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Pensa nisso. Estão jogando pedras em alguém e o que essa pessoa faz, em vez de fugir ou se proteger, ela toma uma atitude diferente. Ela junta, ela recolhe. É exatamente nesse ponto, nessa decisão, que a história toda muda de figura. E é isso que nos leva, sabe, para a primeira grande sacada do poema. Os obstáculos aqui não são vistos só como um peso, como algo ruim. Eles são tratados como, como matéria-prima. É um material que ninguém pediu, claro, mas que, uma vez que está ali, pode ser usado para alguma coisa. Mas afinal, o que são essas pedras, né? Bom, essa é a grande metáfora aqui. As pedras são basicamente todas as dificuldades que a vida joga no nosso caminho. Sabe, as críticas, os fracassos, as decepções, as perdas, tudo aquilo que pesa e que parece que foi feito para derrubar a gente. O poema é genial porque ele pega tudo isso e resume numa única imagem: pedras. E aqui está o pulo do gato, a mudança de chave. Repara na sutileza. O poema não diz, as pedras caíram em cima de mim. Diz, eu ajuntei as pedras que vieram. Percebe a diferença? É uma mudança total de postura. Deixa de ser uma posição de vítima passiva para se tornar a de alguém ativo, que decide o que fazer com aquilo. É uma retomada de poder, pura e simples. Ok. Então a pessoa juntou um monte de pedras. E aí, o que se faz com isso? Bom, a segunda parte do poema é sobre construção. É sobre pegar esse material bruto, essa dificuldade toda, e usar para, literalmente, construir uma vida nova. Vamos ver o que é construído. E olha que incrível o que surge a partir dessas pedras. Não é nada supérfluo, não. Primeiro, uma escada. Para quê? Para subir, para ir além. Depois, um tapete, que traz uma ideia de conforto, de aconchego. E aí vem o essencial, né? Uma casa, para ter um refúgio. E até um companheiro para não estar só. Basicamente, tudo que a gente precisa para viver de verdade. E aí vem o verso que, para mim, é um soco no estômago no bom sentido. Tudo de pedra. Para pensar nisso. Tudo. Absolutamente tudo de essencial que foi construído veio da dificuldade. A escada para subir, o tapete para sonhar, a casa para se abrigar, o companheiro para dividir a vida, tudo feito de pedra. A base inteira da vida nova veio daquilo que tentou destruí-la. Essa parte aqui deixa isso claríssimo. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. A escada não é só um objeto feito de pedras. Ela é a própria transformação. Cada obstáculo, cada crítica, cada pedra que foi jogada para derrubar virou um degrau. Um degrau para subir ainda mais alto. Que imagem de superação, né? É um triunfo total. Mas a coisa não para por aí, na sobrevivência e na construção. O poema vai ainda mais fundo. Ele entra no campo da arte e da expressão. A pergunta que fica é, como que a criatividade, a identidade de alguém pode nascer num terreno tão rochoso, tão difícil? E a resposta está aqui, nesse verso que é o coração do poema. Entre pedras cresceu a minha poesia. Presta atenção, a poesia não nasceu apesar das pedras, ignorando elas, ela cresceu entre elas. Isso tem tudo a ver com um conceito que a gente ouve falar hoje, o crescimento pós-traumático. A ideia de que a gente não só sobrevive a uma experiência difícil, mas pode sair dela mais forte, com uma nova perspectiva, uma nova capacidade de criar. É como aquela florzinha que nasce numa fresta de rocha, sabe? A criatividade se alimentou da própria dificuldade para poder existir. Então, o ato de criar a poesia é, na verdade, o último estágio dessa transformação toda. É pegar a dor, o sofrimento, essa pedra bruta, e dar a ela um novo significado, uma beleza que fica. É a maior prova de resistência, um ato de desafio que diz, você não vai me esmagar. E com isso a gente chega no fechamento, que é basicamente a filosofia de vida do poema. Isso aqui deixa de ser só uma história e vira quase um guia prático de resiliência. Tem um quê de filosofia estoica, né? Aquela ideia de que a gente não controla o que acontece com a gente, mas controla totalmente como a gente reage. E não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo, uma coisa contínua que define a vida inteira. Olha que resumo perfeito da vida em duas ações que acontecem ao mesmo tempo. De um lado, quebrando pedras, ou seja, o trabalho duro, constante de lidar com os problemas, de enfrentar as dificuldades,
e do outro, ir plantando flores, que é o ato consciente de cultivar beleza, de buscar alegria, de manter a esperança viva, mesmo quando o terreno é o mais difícil possível. Então, a grande mensagem aqui no fim das contas é que ser resiliente não é só se fechar, construir um muro com as pedras para se proteger. É muito mais ativo que isso. É um ciclo que nunca para. É aceitar as pedras que inevitavelmente vão chegar, mas focar toda a energia naquilo que a gente pode controlar, o que vamos construir com elas. É exatamente isso. Encarar o que é duro e, ao mesmo tempo, fazer questão de criar o que é belo. Isso, no fundo, é viver com propósito. E o poema termina nos deixando com essa provocação. A jornada que a gente acompanhou vira um espelho da nossa própria vida, né? A questão principal nunca foi se a gente vai ter pedras no caminho, porque isso é certeza. A pergunta de verdade é: do que são feitas as nossas pedras? E, talvez mais importante ainda, o que é que a gente está escolhendo construir com elas?